Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para mais um Revolução Molecular. Hoje, mais um Revolução Molecular comemorativo aí, em nossa entrevista de número 151, entrando já aí no 4º ano do Revolução Molecular, que começou lá como Comitê Zero, depois virou Revolução Molecular. Tudo bem aí, Mônica? Tudo bem, aproveito até para falar a vocês, estamos tendo um problema muito sério de luz aqui na cidade de Miguel Pereira, então se por acaso eu cair, vocês já sabem que é por consequência desse problema de eletricidade. Muito feliz de receber o professor Lúcio, colega psicólogo, trabalho maravilhoso do Portal Fio do Tempo, que já nos deu o prazer e a honra de comparecer aqui em vários programas, né, Lúcio? Que bom ver você aqui de novo. Obrigada. É um prazer, uma alegria estar com vocês novamente. Tanto tempo depois, a gente ficou uns meses sem se ver, né, mas sempre se falando. Estou muito contente de estar com todo mundo aqui. Novamente. Lúcio já veio várias vezes aqui ao longo da nossa Revolução Molecular, e mesmo acho que do Comitê Zero também, né? Veio também. E o Lúcio tem um trabalho muito grande aí, uma pesquisa, tanto na área, ele é filósofo, é professor de filosofia, né, psicanalista também, e tem um trabalho muito, uma pesquisa muito profunda nessa relação entre a cibernética, né, e a psicologia e as formas de manipulação que nós estamos vivenciando aí ao longo das últimas décadas, né? E queria que você falasse um pouco, Lúcio, se você puder dar uma introdução um pouco dessa sua pesquisa que você faz, contar um pouquinho aí do que você tem feito, e aí a gente já esmiuça aí o tema, tá bom? Claro, sim. A gente já falou algumas vezes, nas vezes, né, que eu tive, nas minhas vindas aqui no 247. Isso começa lá atrás, que a grande pesquisa que eu realizei até hoje foi justamente sobre o poder e o alcance das linguagens, né? Estou me referindo à linguagem falada, escrita, imagética, desde a faculdade de psicologia, que foi a primeira que eu fiz, que eu me interessei por isso, né? Pelo impacto mesmo da linguagem nas pessoas, né? O impacto seja no sentido da psicologia, né, mais terapêutico, as influências, o desenvolvimento, né, a gente criança, né, que a gente passa a adquirir e transitar com a linguagem, na linguagem, até no convívio nosso, grande sociedade, né, o poder da linguagem aí entra para a política, entra para as relações, né, interpessoais dentro da sociedade. Isso sempre me encantou muito. E a partir de um momento do meu percurso, eu comecei a aprofundando, né? E isso foi entrando no interesse por essa aproximação entre a psicologia e a ciência da computação, a cibernética, olhando mais para a questão da internet, que é a grande revolução, no meu ponto de vista, né? No campo da comunicação, revolução tecnológica, desde a invenção da escrita, em termos de alcance, de força, né? De impacto nas mentes, né? Que é o que as linguagens fazem. Então, basicamente, a raiz da questão é toda essa, né? E a pesquisa vai se desenvolvendo, né? Vai acontecendo coisas, né? Vão acontecendo fenômenos, né? Eleições, e a gente vai, né, tentando entender e vai produzindo, e vai compreendendo melhor, né, esse poder de alcance, né, esse instrumental. Né? Basicamente é isso.
Maravilha. Então, Lúcio, eu queria muito que você falasse, que eu acho que é uma coisa muito importante, inclusive dentro da psicanálise, né? O rizoma, que a gente já mostrou aqui, né? Várias vezes, né, Valéria? O rizoma, ele representa, hoje a gente sabe, essa rede, né? Essa rede digital, essa rede cibernética, né? E o grau de manipulação que é feita através da questão toda digital, que está sendo uma coisa tão importante que nós temos falado muito, como que os desejos são capturados, né? São injetados, e o que isso está causando no comportamento das pessoas. Então, eu queria que você falasse mais sobre isso, e eu também depois vou trazer aqui o Guattari, até o Bill Churran, quando ele diz que, quando se pensou que teria-se liberdade a partir dessa era digital, a telinha nos aprisiona, né? Essa telinha que todo mundo tem, na verdade, se transforma num aprisionamento, né? E, ao mesmo tempo, num modelador de sentimentos, atitudes, comportamentos, massivamente. Eu acho que essa questão do massivamente, via algoritmos, é bastante importante você falar qual é a sua opinião e o que tem sido nas suas pesquisas, inclusive pesquisas de propaganda, né, Lúcio? Sim, vou colocar aqui um ponto, um marco histórico, né, para a gente poder pensar. Se a gente for recuar, a gente vai recuar a coisa desde os tempos da antiguidade, né, e em que a linguagem sempre impactou nas pessoas, né? Sempre. Isso não é novidade, né? A novidade que a gente se debruça há um tempo é quando é criada essa rede, você falou em rizoma, né? Essa rede, grande rede que eu chamo internet, que a partir daí, vamos datar agora, 1994, aqui no Brasil, a internet pública, né? Ou seja, quando as pessoas, de fato, elas conseguem, pagando, né, ter acesso à internet lá na época e começar a ter contato com esse mundo virtual, acessar lugares, né, ver notícias, isso vai surgindo, e também começando ali nesse momento, né, eu acho que foi em 95, 96, começa a aparecer salas de bate-papo, tinha da UOL, as pessoas vão descobrindo essa interação virtual, né, fazendo esses amigos virtuais, e isso vai num crescente, até surgirem as primeiras plataformas de rede social. Eu vou usar aqui um momento que não é uma plataforma de rede, mas todo mundo vai lembrar, todo mundo que está com seus 40 e pouco, que era o Napster. Vocês lembram? O Napster era um software de compartilhamento de música que quase que quebrou a indústria fonográfica, porque começou o mundo inteiro a compartilhar MP3 sem pagar por DVD, sem comprar e tal. Isso gerou processo. Ué, por que eu estou falando do Napster? Porque aquilo ali foi um marco. As pessoas passaram a ficar horas e com um micro ligado, conectadas em rede, usando nicks e tal, baixando música. Isso aí foi dar um salto depois, quando começa a surgir plataformas. Exemplo, uma delas que ela gerou uma série de problemas, e tem documentários sobre isso, como, por exemplo, a rede antissocial, que estava até bem pouco tempo no Netflix, que fala do 4chan, 2003. Era uma plataforma que as pessoas entravam para publicar anonimamente o que quisessem. Foi agregando, gente, uma massa de pessoas. Algumas pessoas com insônia, estavam querendo passar o tempo, outras estavam deprimidas, tinha de tudo. E milhões, estamos falando de uma massa. Isso foi gerando uma cultura, né? Uma cultura que estava lidando aí com o quê? Comunicação veloz, cada vez mais veloz, cada vez em volume maior, que passou a ter interesse cada vez maior em coletar dados de quem é que estava ali, né? Mesmo no anonimato, por detrás da tela, né? Quais as preferências e tal. E isso foi gerando fenômenos, atingindo as pessoas, né? Hoje, a gente está falando aqui agora que eu botei essa data, né? 94. Nós estamos há 31 anos. Temos aí, eu diria que 2 gerações já formadas dentro com esse ambiente construído, né? Claro, isso foi mudando ao longo do tempo, né? Hoje estamos em 2025.
sabe? Mas agora a gente já vê os fenômenos, tá? que aconteceram no rastro disso. Eleições foram influenciadas, convulsões sociopolíticas, que eu chamo de psicossociais de rua, influenciadas por isso. A política mudou, né? Hoje a gente tem políticos que fazem uma política de comunicação com seu eleitorado, com possíveis eleitores futuros, direto, sem mediação. Eles fazem, né, as lives fechadas. Temos vários exemplos, né? Não é só no Brasil, não. Por aí fora. Então foi mudando muita coisa. Tudo tendo no cerne, eu costumo dizer, o núcleo da questão, o alinhamento entre essas técnicas de psicologia, muitas delas psicologia comportamental, de manter a pessoa o mais tempo possível na rede, né? Os loops, os algoritmos, com a cibernética avançando. E aí, gente, a gente está hoje em dia falando de inteligência artificial, né? Que nos ultrapassa a cada instante com as novidades que aparecem, né? Então, só que agora, eu acho que assim, você está falando de marcos de datas, né? Eu acho que uma outra data que você acabou de citar é a questão da Cambridge Analytica, né? Influenciando nas eleições, na primeira eleição do Trump, né? Não é isso? E também o que houve lá no Reino Unido com o Brexit, né? Que hoje a população até tem muito retorno de que a população se arrependeu de ter votado pelo Brexit, porque, na verdade, houve toda uma manipulação. Então, nós estamos aí na era da manipulação, né? Porque a linguagem como um processo de influência e de dominação ela está desde os primórdios, né? A gente pega lá a Ilíada, a Odisseia, os Aedos que cantavam, tudo isso, a narrativa, né? As narrativas, elas influenciam o ser humano desde a sua lá dos primórdios. Então, a questão da narrativa, ela é extremamente importante na nossa história, só que agora a gente está tendo o uso da narrativa no sentido da manipulação e da mentira, porque o que a gente vê é uma sucessão de, inclusive, políticos que postam vídeos, aquilo é escancaradamente uma mentira, mas é dito como uma verdade. Então, como é que você vê, Luz, você, inclusive, que também trabalha muito com jovens, dá aula, como é que você vê na cabeça dessa juventude, por exemplo, essa visão, como é que eles enxergam essa visão de manipulação? Estou pegando eles como um mote, porque é uma geração que já nasceu dentro dessa estrutura, né? A gente nasceu no analógico e migrou para o digital, então a gente tem um percurso aí, né? Mas como é que você vê esse momento de manipulação sistemática, né? Vamos lá, então. Você falou vários pontos aí que vou tentar ligá-los, né, de uma maneira concisa e profunda. Vou tentar, vamos lá. Ontem eu estava dando aula, vocês sabem que eu dou aula tanto para o ensino médio quanto para a universidade. Eu estava dando aula para o ensino médio ontem, conversando com uma turma de terceiro ano exatamente sobre isso. Uma turma muito boa, por sinal, pessoal interessado e tal. E há um mito, que eu creio, tá, na minha leitura, há um mito em torno do jovem que nasce já dentro dessa geração. Eu estou sem meu smartphone aqui. Deixa eu pegar ele para fazer aqui mostrar o que é. Desse aparelho de toque, né? Qual é a grande sacada? É porque ele representa essa hiperconectividade o tempo todo, né? Passa a pessoa a poder deixar o seu Instagram, o seu Facebook, o seu X, o tempo todo ligado e receber mensagens. Se assemelha muito à máquina caça-níquel, e é o panóptico digital mesmo. Você vê nos metrôs, tá, gente? Todo mundo assim, né? Vidrado ali na tela e tal. Há um mito de que o jovem que nasce nessa geração, quando surge lá o iPhone, né, que inovou com isso, 2006, eu acho, de que eles dominam pra caramba isso. E os meus alunos, quando a gente se aprofunda, batendo papo disso, eles concordam. Isso é um mito. Porque eles transitam, a maior parte deles, sem conhecer verdadeiramente o que está, não é por detrás, o que é isso aqui mesmo na superfície da coleta de dados, da influenciação, dos loopings que são feitos por plataforma, por exemplo, TikTok, né?
próprio YouTube, para mantê-los ali, a atenção o máximo possível, fazendo uma leitura do que eles gostam, ou seja, fazer uma leitura dos seus desejos, das suas inclinações, a partir dessa perfilização, porque você citou a Cambridge Analytica, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, há um mito. Falta, na verdade, gente, o que a gente chama de letramento digital. Ou seja, não é letrar o jovem que não sabe, não é isso. Não é tratar como alguém que não sabe. É um aprofundamento para que os jovens possam, inclusive, tomar posse, se empoderar e aprender a programar também. Aprender a desenvolver, como fazem os grandes pensadores, CEOs das Big Tech, a galera que trabalha para eles. Né? O Assange foi assim, ele terminou preso. Você dominar essas tecnologias que lidam com disseminação de ideias, de linguagens e tal, isso é uma arma muito grande sob certo aspecto, né? E o jovem, no geral, ele não tem isso. O exemplo que eu uso para marcar isso foi um evento que ocorreu em 2013, 14, em Mianmar, antiga Birmânia, quando jogam lá o Facebook numa sociedade que era uma ditadura militar, que não podia isso, não podia aquilo, não tinha celular, e, de repente, convencem eles de que quem não tinha um perfil no Facebook não era pessoa no mundo. E eles ficam à mercê, por exemplo, de um doido que tinha lá chamado Viratura, um monge budista, doido, eu estou sendo assim, usando pejorativamente essa palavra, que ele insufla a população contra os muçulmanos, inventando digamos assim, uma animosidade gravíssima entre grupos que gerou conflitos. Eu estou usando esse exemplo por quê? Porque essa internet também, quando você não letra, quando você não mostra que é um grande mar imenso, tanto é que tem as metáforas da nuvem, da deep navegação, né? E que você não propicia que a pessoa saiba nadar, ela vai de cachorrinho. Ela vai afundar? Nem sempre, mas vai tomar muita onda na cabeça, vai beber água. Esse é o grande problema que eu vejo, entendeu? Só para concluir agora, da Cambridge Analytica, a gente pode falar um pouquinho mais sobre, se vocês quiserem. A coisa toda, aonde eu... Pode falar com tranquilidade, Lúcio. Fala o que você quiser. Não, é um tema muito... Porque ele vai se... duas áreas, né? Psicologia, ciência e a cibernética, que elas se encontram. E não é invenção minha, não, gente. Aqui, ó. Quem vai traçar isso é o pai da cibernética, num capítulo chamado Psicopatologia e Cibernética, tentando compreender as coisas a partir da analogia entre o modelo mental de máquina humana, que é uma projeção que a gente tem. Tiveram psicólogos, psicanalistas, psiquiatras que tentaram se aprofundar isso, e quem pegou isso muito é o Noam Chomsky. Tá? Eu vou apontar depois como. Então, voltando. Como é o nome do autor desse livro que você mostrou? Só para o pessoal ver. Esse aqui é o Norbert Wiener, o pai da cibernética, chama-se Cibernética, ou Controle e Comunicação no Animal e na Máquina. O tal capítulo que eu recomendo para as pessoas que se interessem em ler é o Computadores e o Sistema Nervoso e Cibernética e Psicopatologia. É incrível. Esse matemático dialoga de uma maneira muito impressionante com a questão dos ciclos de compulsão à repetição. Compulsão à repetição, a colega esquizoanalista sabe muito bem do que eu estou falando, é familiar à nossa área, é essa coisa do looping que a gente falou. A pessoa ela é compelida a repetir, a ver o mesmo e ficar aprisionado. O ser humano tem isso, né? Às vezes até em situações ruins que a gente vive. Pô, mas como é que ele vai repetir, gente? Não aprendeu com aquilo e tal, e a pessoa repete, até ter uma compreensão. Se a gente, eu costumo, Valéria, Mônica, a galera que está aqui conosco no chat, eu costumo ligar, é um recorte de compreensão, tá, gente? Todo esse movimento que a Cambridge Analytica, e não só ela, a sua matriz, que é a Strategic Communication Laboratories, que foi a que mexeu com o Brexit e com eleições de vários países, eles supostamente sumiram. Eu recuo ao grande idealizador disso tudo no campo da comunicação, que foi o sobrinho do Sigmund Freud, Edward Bernays. Esse cara, ele teve uma grande sacada. Ele pegou a noção do inconsciente que o tio tinha elaborado, né, dentro da clínica, criando a psicanálise e tal, não sei o quê, e tudo que derivou, e pegou a ideia do poder da linguagem, o poder do alcance, o impacto da linguagem na terapêutica e nas mentes, para adaptar isso ao campo da publicidade.
Então ele passou a fazer grupos focais captando desejo, entrevistas e pesquisas, medos e desejos para produzir propagandas que atingissem o mais profundamente possível, sem as pessoas perceberem e, através disso, manipular. Esse cara ele foi tão fundo nisso que ele está, gente, como, digamos assim, colaborador privilegiado no primeiro golpe que ocorreu, datado, em que a gente que estuda as ações de guerra híbrida se debruça, que foi da Guatemala em 54. Ele criou um gabinete de desinformação, né, que o Eisenhower se valeu disso, usando técnicas de linguagem e propaganda, amedrontando pessoas com ameaça comunista, né, incutindo nelas o desejo da liberdade plena a partir de uma democracia ideal, muita habilidade. E a Cambridge herda isso usando... Nossa, isso é o que se fala hoje em dia, né? O medo do comunismo, a liberdade absoluta. Isso. Você vai encontrar isso no documentário do Century of the Self, no vídeo 1 e 2, abertamente o próprio Bernays falando. Só que o Bernays, gente, ele teve uma coisa que, assim, tipo assim, aquela pessoa nasceu no lugar certo, na hora certa, e viveu o tempo certo. O cara viveu 104 anos. Então, o que acontece? Ele trabalhou na Primeira Guerra para o Woodrow Wilson, comitê de propaganda. Ele ele elaborou a engenharia de consentimento, que o Chomsky hoje trabalha isso, que é esse uso da propaganda, das tecnologias de propaganda que atingem uma camada subliminar, né, coletiva e individual das pessoas. Ele viu o uso das operações psicológicas da Segunda Guerra. Os nazistas foram terríveis com isso, né? Usando rádio, né? Foi terrível. Ele lia o Eduardo Bernays. Tá? Atenção, o Eduardo Bernays não era nazista, pelo contrário, família de judeus, sobrinho do Freud, mas ele usou, né? O Goebbels usou ideias do Bernays. Ele viu o surgimento da TV pós-guerra e ele viu o surgimento da cibernética, muito embora tenha partido, já velhinho, quando começa o apogeu, quando vai se iniciar a internet, ele morre ali. Mas ele acompanhou isso e deixou esse legado. Eu não exagero nem um pouco quando eu digo que Cambridge Analytica, Pension, que participou da eleição do Clinton, da campanha de reeleição em 94, a Strategic Communication, que eles usam todo esse conhecimento, claro, remodelado, né, atualizado, com o poder de alcance da linguagem na época da internet, com os avanços da tecnologia digital informatizada. Né? Mas, assim, não há dúvida sobre isso. A Cambridge foi exemplar sobre isso. Né? Como chama esse documentário? Depois você me passa direitinho, que eu vou deixar na legenda, mas como chama? Eu vou colocar aqui, The Century, o século do ego. Eu vou escrever aqui. Vamos ver se eu consigo. Excelente documentário. É espetacular. E você sabe o que é interessante? Eu tive em quase todos aqueles lugares que estão citados no documentário. Impressionante. Eu tive em Esalen, eu tive... Pô, na época que eu estava viajando, então eu testemunhei aquilo ali, tudo eu vi acontecendo. Foi uma coisa muito forte. E ali mostra bem a questão da psicologia. Sim. Aqui o nome do documentário, Descendants of the Self. Valéria, pessoal que está aqui conosco, Mônica, eu, além de usar alguns trechos, deixa eu desligar essa propaganda toda hora chegando aqui, perdão, eu, além de usar alguns trechos em vídeos que eu fiz, inclusive na série Arquitetura do Caos, que passou aqui ao vivo, o Atus colocou em 2021 sobre guerra híbrida, o golpe aqui no Brasil, porque você pode usar contanto que você não monetize. É legal isso, é o direito de justo uso que se fala, né? Você usa, mas você não vai monetizar. Tem os 4 no portal Fio do Tempo. Eu disponibilizei lá para o pessoal ver. Não é só lá, mas está lá os 4 disponíveis. Eu recomendo que assistam todos. Não é para ver só o que está ali, não. É para a pessoa, de repente, elaborar e poder contribuir com algo mais que ela percebe naquilo. Tal a riqueza, não é, Mônica? Mônica já viu a riqueza do material e da gravidade da coisa, no sentido da profundidade, né, desse tipo de instrumento sendo usado hoje com as tecnologias que a gente tem, de comunicação, que eu falo em rede também, né? Então é muito, muito legal
Então, eu vou até aproveitar para falar aqui, dentro do Revolução Molecular, tem aqui um pedaço do texto do Guattari que eu acho muito atual. No entanto, o inconsciente, porque, na verdade, né, Lúcia, a gente tem essa ruptura epistemológica que passa o objeto de estudo da psicologia, do comportamento, passa para o inconsciente. Então, é uma descoberta inconsciente. Igual quando você está falando da compulsão à repetição. É uma descoberta freudiana, né? O Guattari e Deleuze vão chamar dos ritornelos, que é a associação àquilo que se repete na música. Mas é essa questão do como o inconsciente funciona, né? Então, ele vai falar, apesar de sua recusa da negatividade e de todos os sistemas binários que lhes são correlatos, positivo, negativo, masculino, feminino, apesar de que ele não conheça nem o amor, nem o ódio, nem a lei, nem a proibição, é levado a investir à sua maneira esse mundo louco dos valores dominantes. O inconsciente investe, e afetivamente as pessoas investem nesses valores. Contorna as dificuldades como pode. Torna-se sorrateiro. Investe os personagens da ordem doméstica, da família, os representantes da lei, as instituições, como marionetes careteiras. Evidentemente, se deverá buscar, antes de mais nada, do lado desse mundo de representações sociais, a perversão intrínseca desse sistema. Então, ele já denuncia, né? Sim. Maravilha. Sim. Eu estou deixando aqui também o nome da série do Lúcio, Arquitetura do Caos. Tem a 1, 2 e 3, né? Eu fiz. O Mônica Guattari, ele sabia tudo com antecedência já também, né? O que, Valéria? Que ele já previa tudo com antecedência também, né? Tinha um olhar bastante... Tanto na parte da ecologia, com as 3 ecologias, como nessa parte da programação. A gente agora tem esse debate grande sobre a adolescência, não é isso? Eu acho importantíssimo a gente discutir aqui no programa, porque nós estamos falando de psicopolítica. Nós já falamos de necropolítica, já teve biopolítica, nós vivemos a psicopolítica agora. E essa manipulação das psicologias, eu achei interessante, você fala do ecossistema que a extrema-direita se aproveita, em que as pessoas estão dentro, que são os valores que eles fazem sair numa velocidade inacreditável, bombardeando. E aí a gente pega o Noilton, o cineasta, falando: olha, o cinema americano está favorecendo guerra, está favorecendo arma. Quer dizer, tudo isso está mexendo no inconsciente e no imaginário do mundo. E a gente tem que pensar muito. Não pode ser à toa que nós estamos vivendo um momento com tantas guerras, com o retorno do nazismo e do fascismo, esse genocídio autorizado, porque interessante, né, gente, com todos os meios de comunicação de massa, essa velocidade toda, todo mundo está vendo essa desgraça toda em Gaza e nada é feito. Então, que tipo de personalidade está sendo produzida também, além dos comportamentos, por esse tipo de manipulação em massa das mentes? Então, eu escrevi até no chat, se a Valéria quiser usar, duas passagens curtinhas que estão numa entrevista que eu dei grande, bem grande, para o André Lobão, que inclusive faz programa de 247, jornalista, sobre esse uso, né, dessa potência, desse poder de alcance das linguagens, né? Ainda mais numa era que é o ponto de vista que eu tenho, né? É uma característica. Veja bem, gente, quando eu marco isso, eu não estou dizendo que bom seria voltar ao passado. Não é isso, não. É detectar a questão e apontar, né?
Com o advento da internet, século XX, o rádio, a partir dos anos 30, é o que eu coloquei na entrevista, foi o veículo de massa que proporcionou a difusão de um discurso de ódio e tal. Não foi só isso que o rádio fez, mas ele fez isso também. Vocês verem o impacto desse poder da linguagem, né? A gente até pensa, quando se fala nisso, naquela clássica fala do Goebbels, né? Que era o cara o ministro de propaganda nazista, de genocídio, tal. Ele elaborou várias técnicas disso, e lia o Bernays, para mostrar como isso vai se transformando. Por quê? Porque quando a palavra chegava à multidão, pela essa mágica do rádio, né, ela vai chegar na internet e ela vai fazer o fenômeno do embolhamento, que é o que a gente vê hoje em dia. O embolhamento como? Cada um tem a sua pequena câmara pessoal, né, o seu escafandro, e mergulha na sua realidade própria, recebendo. Então, fazendo uma caricatura, gente, vocês estão entendendo, evidentemente, né? Mas muita gente entra nessa, e o oxigênio da pessoa passa a ser aquilo que ela recebe. Por isso que eu falo, sempre na nova extrema-direita, é o meu ponto de vista, sem nenhuma pretensão de ser dono da verdade, como algo que é marcado e encontra o seu DNA no advento da grande rede, no pensamento desses grandes CEOs das Big Techs. Por que nova? Porque eles passam a se alojar, né, a transitar bem nesse terreno, usar muito esse território, né, porque foi loteado por esses grandes pensadores. Eles se acham contra-revolucionários, eles se acham uma contracultura, é assim que eles se veem, os criadores de microchip, de transistor e tal, eles se veem como mentes que vem uma nova sociedade que vai acabar com isso que está aí, tirando o status quo, colocando outro. Se você for chegar perto deles, olhar o que eles pensam, como eles veem o mundo, vocês vão ver isso. E esse é um recurso que é muito usado por essa galera. Por quê? Como eu falei, a partir de uma data, esses locais como 4chan tal, foram gerando, né? Foram criando ramificações, foram entrando no Facebook. A Mônica trouxe o Brexit, que as propagandas, lembra? Com a eleição do Trump, como bombardeava no Facebook. Ali a gente já via muito essa cultura dos memes homofóbicos, nazistas, de perseguição, essa guerra de ideológica, vou forçar aqui, entre aspas, na internet, o Facebook permitindo ideias do Breitbart, do 4chan, né, transitando e se tornando comuns ali. Isso foi gerando uma nova cultura, foi gerando um novo modo de fazer política e de acabar com como se fazia política usando comunicação como antes. Então não se trata só de condenar, mas de detectar. É o modo como eu penso isso, né? Então é por isso que eu vejo que hoje essa nova extrema-direita usa toda essa força da internet com muita facilidade para disseminar o que eles chamam de narrativa, né? É o direito da liberdade de expressão. Liberdade de expressão? Sim. Vocês vão ver, se vocês colocarem os direitos de declaração de liberdade no cyberespaço, da cybercultura, em 95, que tem muita coisa ali que eles pegam também. Ou seja, na internet a gente pode falar livremente, os governos não tomam conta, nós que mandamos aqui e tal. Isso vai se espalhando e, exemplo, tem gente que mora no Brasil que se esquece que está inscrito, por exemplo, no artigo 5, né, no 5º artigo da Constituição Federal, que a liberdade de expressão está aí quase total. Mas, contanto que você não exerça no anonimato. E embaixo explica por quê. Que é o direito à proteção à imagem, da honra, né? A não haver o crime de injúria, difamação e calúnia, que é uma pré-condição. Por que eu estou citando anonimato? Gente, porque é com a cultura da grande rede que a palavra ela vai entrar no imaginário, não pela voz, só pelo rádio, mas possibilitando esse anonimato in loco, né? Ao vivo da pessoa, sem se mostrar, com os perfis. E é isso que vai começar a ser combatido depois. Né? Hoje em dia já há restrições, né? A que a pessoa poste, a pessoa tem que se identificar, quem é você que está postando, né? Que não permite, porque isso já se espalhou hoje. Né? Mais uma vez eu pontuo aqui, não é uma crítica ao avanço,
Pelo contrário, eu sou um adepto. Quem me conhece sabe que eu estudo e uso muito tecnologia. Mas é um convite a que se compreenda isso e a importância de perceber que na arqué, vou usar a palavra da filosofia aqui, tá? Nos princípios, né? Na raiz dessa problemática, vai se encontrar, né, a ciência da computação, a cibernética, com a psicologia, com a mediação ali da linguagem, do poder da linguagem. Está ali na questão. O resto todo, a economia, tudo que vai se transformar e tal, vai derivar desse encontro que hoje já é um casamento. Já é normal. Né? Você vai ver as grandes plataformas, elas usam técnicas de psicologia comportamental há muito tempo, gente. As bets que viciam tanto, arruinam a vida de pessoas, o perigo delas não é só porque é jogo. Jogo tem aí, Mega Sena e tal. O perigo delas é que isso aqui, ó, o panótico, é onde a pessoa joga no celular, tem jogo o dia inteiro. Tem jogo de madrugada no campeonato da Coreia, no campeonato da Suécia. O sujeito, a pessoa, fica ali aprisionado, ó, aqui, ó, a mão no panótico. Né? Nessa pequena câmarazinha que eu brinquei, né? Nessa câmarazinha de eco embolhada com seu escafandro, ela fica ali. Ah, é todo mundo, Lúcio? Não, eu conheço política, eu estudei, né? Eu tenho consciência de classe e tal. Pô, meus parabéns. Mas existem bilhões de pessoas no mundo. E uma fatia imensa delas não tem. O que fazer com isso? Quando a gente tem que sair do próprio ego para olhar que o outro não é igual a gente. E que nós temos um problema. Essa que é a questão que eu acho. Entendeu? A gente tem que trabalhar em cima disso. Então, porque quando você fala, né, a gente tem que explicar para quem não é muito habitual com esse vocabulário, que o Foucault faz a análise de ter um lugar na prisão, no hospital psiquiátrico, na escola, onde se vê tudo. Né? E aí a gente tem que entender uma coisa que eu acho importantíssimo falar. Após a Segunda Guerra Mundial, né, com todas as barbaridades, as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, haviam denúncias exatamente do que esse tipo de modelo fascista, nazista e o fim trágico do Mussolini e do Hitler, que o professor Chico trouxe aqui na semana passada, né, Valéria? Então, o que hoje, né, nós temos essas plataformas e esses meios de comunicação de massa divulgando exatamente todo esse tipo de nazismo e fascismo, comportamento, estimulando os racismos, os cânceres da sociedade, né? Vamos combinar. E que, quando você fala de liberdade de expressão, a gente fala dessa questão da comunicação de massa, agora é muito importante a gente falar dos conteúdos. Porque quando você está estimulando barbárie, né? Quando você está estimulando misoginia, machismo, e que resulta em naturalização de perversões, como crimes na escola, como o assassinato que o menino cometeu na série, isso tem que ser cada vez mais denunciado e nós, como psicólogos, entender como que esses inconscientes estão sendo capturados para o sadomasoquismo e não para o prazer. Então, tem uma coisa complexa que está acontecendo agora. Que tipo de produções de subjetividade estão sendo produzidas por esses agenciamentos coletivos de enunciação? Que são agenciamentos, tá? Igual a agência de modelo. A pessoa entra para virar um modelo. Então, eles agenciam para a pessoa se comportar dessa ou daquela maneira. Estimulam. A gente também tem a questão dos terroristas que se suicidam, que vão lá, explodem tudo e tal. Então, tem uma coisa do momento atual, do mundo, que é muito importante a gente refletir e pensar as implicações do uso da psicologia, das ferramentas da psicologia,
para produzir barbárie e não civilização. O que você acha disso? Você estava falando agora, me veio à mente 2 pontos que eu queria tentar elucidar aqui. Uma que você tocou muito bem, muito propriamente, foi na questão do Foucault, da ideia da vigilância. Está dentro da concepção da biopolítica do Foucault, né? Quando eu falei panótico, foi bom você lembrar, obrigado, Mônica, panótico digital, eu esqueci de dizer uma coisa importante, porque nem todo mundo está familiarizado com essa definição, né? É aquela vigilância que nós, principalmente nós que já estamos passamos dos 40 anos, eu passei bem mais, né? Com 58, que é aquela vigilância que é da regulação da fábrica, do horário de entrada, horário de saída, intramuros, que tem nos presídios, que tem nas prisões, nos hospitais, né? Das escolas também, né? Que vai educar e disciplinar, que as famílias... quando a gente fala em panótico digital, o Foucault usava a imagem do Bentham, né? Do panótico, que é aquela torre, daí que vem o Big Brother, né? A ideia de Big Brother, uma torre que um vigilante ele consegue, num olhar de 360 graus, vigiar os compartimentos que estão em volta, onde cada um dos habitantes prisioneiros ficam isolados uns dos outros de se comunicar, sendo regulados. Hoje, o panótico digital não tem muro, não tem cela. E, ao contrário, o Byung-Chul Han trabalha isso muito bem. As pessoas não são proibidas, reguladas na sua comunicação. Elas são exortadas a falar cada vez mais, se expor, né? Dizer tudo sobre si, sabe? Se mostrar, não só no sentido de produzir o conteúdo para a plataforma, mas no sentido da plataforma ter detalhes sobre quem é a pessoa para poder atingir no coração, conquistando ele com a mente, com propaganda. Saber quem é aquela pessoa. Então, essa perfilização ela vem no momento que esse panótico digital, que é essa grande tela que captura, dá essa ilusão, essa sensação de ilusão, de que todos veem tudo, né? E se veem também, que é ilusório, mas atenção, a ilusão participa da realidade, ela não está fora, não. Ela está dentro da realidade também. Né? Temos aí a grande teatróloga aqui presente que sabe muito bem do que eu estou falando. Né? A ilusão está dentro da realidade. Nós temos que, de vez em quando, nos iludir um pouquinho para não morrer. Né? Sem fantasia, ninguém vive. Não, o carnaval aí, para nos provar isso. Né? Então, voltando. O outro ponto que eu não queria esquecer, que você tocou, Mônica, é em relação às mulheres, que tem uma questão aí muito dirigida e que quem se interessar, eu convido a investigar isso, pesquisando. Eu botei até aqui, ó, a Gamergate. Eu tenho vídeos sobre isso, mas não fica só no que eu fiz, não. Vai você buscar, e eu adoro interlocução, me mostrar até o que eu não vi. O que foi o Gamergate? A internet, hoje, esse grande fenômeno, desse grande espaço, né, que tem até o deep, né, tem a nuvem, tem o deep, tem o ambiente da navegação, ele já mostra essa reação, a marcha, vou usar essa palavra, né, a habitação das mulheres nesse território, a apropriação. A gente via isso quando no Gamergate, que foi uma série de ataques produzidos a mulheres, principalmente a Brianna Wu, e tem uma outra que eu esqueci o nome dela agora, mas está lá, a Brianna Wu acho que foi a principal, que ela idealizou um jogo chamado Depression Quest. O que é isso? Era um jogo, ela foi uma inovadora no campo da criação de games, que era o ambiente masculino. Game, então, era o príncipe que vai salvar a princesa, tiro, bomba, porrada, era tudo, né, bem a reprodução de como a gente vê o mundo construído em torno do homem, tal, não sei o quê. E ela criou um jogo que familiarizava o jogador com etapas do que é estar deprimido. Esse tipo de vivência é multifacetada, a depressão ela não se apresenta de um só modo, que nesse jogo se apresentava. O que aconteceu? Ela começou a ser perseguida por um ex, né, que ficou bolado com alguma coisa, que eu não vou aprofundar o que era, e que ele inventou a mentira de que o jogo dela estava sendo divulgado numa revista porque ela tinha saído com o cara que escrevia para a revista. E ela começou a receber até ameaça de morte. Né, o telefone tocando na rede e tal, uma série de ataques. Eu estou dizendo tudo isso porque, gente, isso vai desembocar, parênteses, até no interesse do Trump
em pegar os jogadores de game, homens principalmente, para fazer deles um exército de divulgação da rede, transformando tudo em jogo, em game, né? Em passagem de fase, em venci, ganhei. E essa galera foi cooptada. Tá? Porque essa turma reagiu e atacou, e usou ataque em massa com essa moça, Briana Wu, e a outra que eu esqueci o nome, e isso virou um marco na internet. E a gente passou a ver, 2013 e tal, muito crescendo, ataques se operando a partir da rede. Teve aquele caso clássico do Guarujá, eu acho, ou Praia Grande, daquela moça que foi espancada até a morte. Guarujá. Divulgaram que ela fazia magia. Que ela era uma bruxa, uma moça que estava andando de bicicleta, foi espancada até a morte e não tinha nada a ver com nada. Mataram uma horda, matou a mulher paulada por causa de uma ideia. Eu estou dizendo, essa é a nascente disso. E aí eu fecho, Mônica, devolvendo, dizendo, hoje nós temos já fenômeno, o fenômeno ele já se mudou, ele já se transformou e se expandiu. Nós temos já orquestrados movimentos, né, na rede, em que a mulher se tornou uma inimiga. Eu estou dando nome, mesma coisa, ou seja, ela passa a ocupar um espaço na sociedade que outrora não só não tinha, como não era desejado. Então a coisa já chegou já há muito tempo e começa a ter esse movimento. Olha o perigo disso, impactando nas mentes, promovendo convulsões e insuflações para cima de mulheres, de moças, seja qual o núcleo em que elas tiverem, seja família, seja trabalho. E eu fecho com o seguinte, psicopolítica, que Mônica falou. Como ela é entendida? Eu uso no entendimento que o Han trabalha, que é técnica, né, usando linguagem e as tecnologias digitais informatizadas. A técnica de influenciar, manipular, controlar, ou seja, de dominação, atingindo as mentes, seja individualmente ou coletivamente. Essas técnicas, elas são estudadas na psicopolítica, que é a nossa era agora atual. Eu acho que a gente está inteiro nela. Ela apaga a anterior? Claro que não. Não se trata de... O Foucault trabalhava isso. O Hans cita o Foucault, gente. Tem que ler o livro do cara para ver, né? Tá entendendo? Se trata... Nós somos seres da história, nós somos do contexto histórico do nosso tempo. Então se trata de um salto. O Foucault não está entre a gente, as ideias estão, né? Mas ele se foi em 88, acho, 84, então ele não vivenciou isso, e seguramente ele mesmo daria esse salto com as ideias que ele tinha, mas outros deram pegando o fio dele, o fio do tempo, fazendo aqui uma brincadeira, né? Vamos lá. É isso, você estava falando, esses dois pontos eu vi aqui, Lúcio, até só para o pessoal pesquisar também, né? O que você falou do Gamergate, foi uma campanha misógina de assédio online, organizada por simpatizantes da direita política, como reação ao feminismo e diversidade e ao progressismo na cultura de videogames. Foi conduzido primeiro através da hashtag Gamergate, em 2014 e 2015, começando em agosto de 2014. Teve como alvo mulheres na indústria de videogames, principalmente a crítica de mídia feminista Anita Sarkeesian. Isso, a Anitta e a Briana Wu. E as desenvolvedoras de videogames Zoe Quinn e Briana Wu, entre outras. A campanha de assédio incluiu doxing, ameaças de estupro, também de morte. Proponentes do Gamergate, que se auto-intitulam Gamergaters, afirmavam que eles eram um movimento social, mas não tinham objetivos definidos. Enfim, eles eram o Red Pill da época. Eles eram o Red Pill da época, entendeu? Só que... É isso que eu queria chegar, porque, na verdade, o que a gente... Aí você citou, né? A Mônica também citou a série Adolescência, que, aliás, a gente discutiu também aqui no Tríptico, que justamente é um menino de 13 anos que está inserido dentro de uma bolha de incels, né, que são esses homens celibatários involuntários, né, que acreditam na teoria de que 80% das mulheres se interessam apenas por 20% dos homens e tem toda uma distorção do caráter das mulheres. Né? Aí, Lúcio, você vai ter que pegar, em relação às mulheres, a gente vai pegar da antiguidade remota até agora, toda a perseguição
que se tem contra as mulheres, né? Então, quer dizer, isso está nesse nível. Muito interessante isso que você trouxe aí. Posso fazer uma observação? Claro. Tá, rapidinho, Mônica, rapidinho. Ontem eu estava fazendo um jogo com a turma de terceiro ano, que eu uso jogos didáticos, né? Eu criei o Filosoforca. O que é isso? É um jogo de forca que eu coloco uma dica imensa para memorização para Enem. É maravilhoso. Você faz isso durante 1 hora, eles não esquecem mais nada. Eles pegam a palavra, estavam juntando. E eu usei, numa das rodadas, a Hipátia de Alexandria, propositalmente, que foi aquela professora física, era uma filósofa, chefe de escola, e ela tem um filme, Alexandria, maravilhoso, que fala disso, é trágico, né, a história, mas é maravilhoso, que é um grande filme. Ela foi morta a pedradas, é o caso aí de Guarujá na Antiguidade. Ela foi morta a porrada com cristãos fanáticos. Como assim? Não existia o catolicismo ainda, e que mulher não podia ser chefe de escola professora, ainda mais dando aula de física. Imagina. Era uma coisa, né? E ela era uma referência, né? Ela era uma referência, filósofa. E ela foi morta e tal. Eu uso esses acontecimentos, não é para fazer anacronismo, muito pelo contrário, eu pego diacronicamente e mostro como que a evolução tecnológica ela vai avolumando esse problema e transformando ele, atualizando ele para esse recorte que nós fazemos hoje com o nosso contexto histórico aqui, entendeu? Que é o que está acontecendo quando a gente pontua isso. O Gamergate não é porque seja o estrangeiro e tal, que os reflexos do Gamergate vieram bater aqui na nossa porta, como tudo, como o Capitólio, 2 anos e 3 anos depois, veio bater aqui também. Vocês acham que aquela coisa de 8 de janeiro teve como modelo o quê? A festa da Selma, que era a festa da Ku Klux Klan, em 68, o pessoal ficou falando da selva e tal. Nada, era uma alusão à marcha de Selma lá, da Ku Klux Klan que teve, que mataram não sei quanto. E há 2 semanas atrás, se não me engano, no máximo 3, foi descoberto um grupo de jovens de 18, 19 anos que planejavam matar no dia 20 de abril, que é o dia do acho que nascimento do Hitler, se não me engano, queriam matar e filmar um morador de rua. E esse grupo de jovens está vinculado também com assassinato de animais, tortura e assassinato de animais filmados e assédio a mulheres com filmagem. Quer dizer, é uma coisa assim assustadora. É a perversidade, ela se projetando num terreno que é humano. Por isso que eu falei, nós somos habitados por linguagem e habitamos a linguagem. É a perversidade sendo disseminada e também impactando nas mentes jovens e os adultos que estão também por detrás, que tem gente ali por detrás, também mexendo seus fios. Nós temos isso também. Não estou colocando aqui a imagem do adulto malvadão e do jovem, não é isso. Mas tem de tudo. Você vai olhar nesses grandes fóruns em que isso ainda ocorre, você vai encontrar todas essas ideias, elas estão aí pululando, né? Eu acho que a gente poder tocar nisso, né? Não só em forma de denúncia, mas entendendo esses mecanismos também, isso é mais do que necessário. Isso aí já está mais do que apresentado agora como uma realidade, né? Então, eu acho muito importante o que você colocou aí. O Foucault não é da antiguidade. Exatamente. O conectivo do inconsciente é o E. O nosso conectivo do mundo social, do consciente e pré-consciente, da sociedade, é o OU. Então, sempre tem que estar escolhendo entre isso e aquilo. Então, a subjetivação, se a gente pensar, todas essas pessoas são importantíssimas, todos esses pensadores são importantes. Agora, infelizmente, eu tenho que voltar a falar da cartografia. A nossa cartografia, quando a gente está falando antifeminismo, misoginia e tal, nós não podemos esquecer da religiosidade. O avanço da religiosidade protestante aqui no Brasil, dessa maneira avassaladora, e que é misógina. Vamos combinar? É claramente misógina e propaga a inferioridade da mulher e a submissão à mulher ao homem. Então, são todos esses figuras, né? Todos esses afetos que afetam as nossas produções de subjetividade, afetam os nossos comportamentos
e afetam o que está acontecendo na sociedade, que sempre tem, são os fundamentalistas islâmicos lá no Afeganistão. Aqui são os fundamentalistas cristãos. Entende? Agora, o que é que fez matar a outra antes do cristianismo e tal, já era também essa questão da mulher na sociedade. Que quando eu sou contra o feminismo, o que aconteceu no feminismo? A mulher ocupou espaço. Agora, dentro disso, a gente tem que lembrar Foucault também, a questão da sexualidade é o que o Foucault diz. Na verdade, nunca foi proibido o orgasmo. Proibido o orgasmo masculino, não, senão nós não estaríamos aqui. Agora, o da mulher, sim. O da mulher é proibido. Então, essas são questões importantíssimas do tempo atual, que a gente vê claramente um retrocesso. Né? Nós estamos vivendo no mundo um retrocesso. E eu volto a dizer, conservador conserva a dor. Então, a gente estava num momento progressista, pós-Segunda Guerra Mundial, por causa daquela desgraceira toda, e parece que esqueceram, porque parece que querem um retorno de Jedi. Retorno de Jedi, adorei, mãe. Tá desligado, Valéria. O retorno de Jedi até seria bom. A questão é que nós estamos com o imperador aí. O império. Eu diria até o imperador. O que gostaria era o totalitarismo, né? O que gostaria era, não pediram ditadura, AI-5, tudo isso. Isso é manifestamente o desejo de um grupo que por pouco não está no poder. É um desejo da destruição do outro, é isso mesmo? Controle sádico, é o desejo de controle sádico, de tudo isso junto aí. Desejo de controle e opressão. É por isso que é sadomasoquista. Porque essas pessoas são infelizes, mas são sádicas. Podia ele viver nessa mundinho dele sem prazer? Não, mas ele quer viver e quer obrigar a gente a viver também. Por isso as práticas são sádicas. Não é assim, dar um tirinho, não. Eles torturam. Não é isso, Lúcio? Essas práticas, se a gente for avaliar, analisar do ponto de vista psicológico, tem resquício de crueldade. E isso é o sadismo. Há possibilidade, inclusive, tem gente que talvez não consiga, por algum motivo, ver a extensão do problema, de você provocar gatilhos. Você não é provocar gatilhos, você fazer acionar gatilhos com esse tipo de acesso, né, que a gente está falando aqui na psicopolítica, essa sociedade de controle e tal. Você aciona gatilhos. Exemplos, gente, a gente teve... São tantos que eu vou dar um que ficou muito marcado, o suicídio daquela moça, se não me engano foi a Jéssica, que teve um portal, não vou repetir o nome aqui, que criaram uma fake que, assim, ela teria um caso com o Whindersson Nunes, o rapaz veio e disse que era mentira, não era aquilo, ele inclusive veio. Não adiantou, a moça estava deprimida, com um dos graus de depressão, que ela não é uma afecção que se apresenta do mesmo modo, a moça tirou a vida. E tem vários outros casos que não tira a vida, mas aí repercute na pessoa, fazendo maldade, né, essa perversidade com o animal e tal. Talvez alguém que não tenha aí no juízo crítico formado de algo vê aquilo ali, e isso não tem. Você perde o controle, não é no sentido de impedir, de saber que está acontecendo. Porque é o tal poder da disseminação, de impulsionar atos, né, atingindo os núcleos, as bolhas, e a pessoa individualmente ao coletivo, que é como funcionam as câmaras de eco. Por isso que muita gente não consegue entender, às vezes. Não, eles vivem uma outra realidade. Não, eles vivem essa mesmo, só que dentro do seu escafandro, do seu recorte, a pessoa constrói, ela cria, ou querendo ou não fazer a coisa do pneu, aí ela vai fazer o que ela quer, o que ela vai fantasiar para viver bem, só que agora nós temos, né, isso aqui, esse meio de acesso, né, e de insuflação que mudou o jogo e as regras do jogo também, né? E como já diz Deleuze e Guattari no Antiédipo, naturalização das perversões. Exatamente. E, para completar, é o meu ponto de vista, mais uma vez, não sou o dono da verdade, tá? Daí a dificuldade que é um jurista da área de ação pública, como ministro, por exemplo, do STF,
tem, né? Eu não estou dizendo que eu concordo com 100% da pessoa, que qualquer um, né, a gente vai ter divergências e tal, mas você, para compreender a emergência de ter que agir, né? Porque é um campo em que a regulação está totalmente solta ainda, né? E usa-se muita analogia, porque, gente, é como você estar no olho do furacão. A gente já usou essa imagem aqui, lembram? Você está no meio do problema, mas você não tem o distanciamento necessário ainda do entendimento para poder agir. Eu não estou falando aqui de escrever artigo, escrever livro para vender, não. O meu interesse na pesquisa, inclusive, nem é esse. Está lá todo o material que eu faço, Mônica e Valéria sabem, tal, quem não sabe está sabendo aqui. A pessoa pode usar, só me avisa à vontade. É tudo livre, aberto. Porque a gente tem que produzir um entendimento para projetar ações. Ao invés de só chegar e falar, olha como é que eu percebi, tá? Ele entende bem. Tem que agir, né? Para que não só a justiça, a lei, tenha que fazer a intervenção por falta de compreensão em medidas pedagógicas, em medidas educativas, em medidas formativas. Vocês acham que é o ideal, que o problema nas escolas de aluno quase nenhum, raros conseguem prestar atenção e se ligar e estar atentos, porque eles estão viciados no prazer imediato do vídeo. Vocês acham que o melhor caminho é a lei? A lei entrou agora porque ninguém estudou, foi deixando, foi priorizando outras coisas e tal. Quando olhou, a juventude está dormindo, está deprimida, está cheia de remédio. As escolas estão cheias de alunos que estão medicados, vocês sabiam? Chega de 20%, eu estou trabalhando em cima disso. Eu tenho um projeto de salas especiais baseadas nos ateliês da Anísio da Silveira, usando arte para estabilização de alguns alunos dentro da escola. É um projeto mesmo, que vai ser aplicado agora. E a gente deixa passar isso e não percebe quando olha, nossa, mas isso é uma cultura zumbi e tal. Tá, mas o que isso serve para aplicar, para mudar a coisa, entendeu? Para ajudar o legislativo, ajudar o judiciário e o Ministério Público, né, a não só ter que fazer proibição, como estar junto, né, em ações educativas, inclusivas, formativas, que mudem, né, eduquem na nossa relação com isso, né, com a força que isso pode ter, entendeu? Com essa problemática toda que vocês trouxeram. A Mônica falou a questão das perseguição às mulheres, Valéria também, aí eu lembrei do Gamergate. E o problema, a gente ficaria aqui 3 horas e não daria conta da política, tá entendendo? É uma coisa muito séria, né? Muito extensa. Acho que vale depois, futuramente, uma outra conversa aí para a gente falar um pouco sobre esses aspectos das perversões, né? Sim. Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim. A gente já ultrapassou aqui o nosso horário, então, Lúcio, obrigada, viu, pela sua participação. Em breve o Lúcio vai lançar um livro, aí vai trazer para a gente também aí as informações do livro, né? Não é isso, Mônica? Sim, muito obrigada, Lúcio, gostei muito. Acho que a gente tem que continuar problematizando, porque a naturalização dessas coisas é muito ruim. Sim. Obrigada, Lúcio. Pensar e agir. Agradeço o convite e a presença de todo mundo. Vou deixar também na legenda o portal do Lúcio, tá? Mas está aqui também, portal Fio do Tempo, aqui no YouTube. Apareçam lá. Apareçam lá. É tudo livre, aberto, pode usar à vontade. Só me cita e me avisa, né? Sim, pode dá like, se inscreve no canal. Que, aliás, se você não deu like ainda nessa conversa, dê o like agora, porque a gente precisa muito disso, né? E é isso, nos vemos semana que vem. Foi muito boa a nossa conversa. Muito obrigada, Lúcio. Obrigada. Valeu. Nos vemos aí semana que vem com mais um Revolução Molecular. Tchau, pessoal.